Fala, rapaziada, bom sábado a todo mundo aí, tá? E bom final de semana também. Hoje tem Fortaleza Sport, jogo lá no Castelão, jogo dificílimo. O Sport não vence lá desde 1980. A gente vai falar um pouco sobre isso. É uma paternidade absurda. Na verdade, a gente pode nem chamar de paternidade, né? Tem paternidade ali entre Bahia e Vitória, entre Sport e Vitória, entre Sport e Bahia. Isso é uma paternidade. Outra coisa é Fortaleza Sport jogando lá. Meu irmão, ultrapassa o nível de paternidade. São 45 anos, mano, sem ganhar lá. Só ganhou lá uma vez. O Sport, toda vez que vai pra lá, parece que nada acontece. Parece que os caras viram Bayern de Munique jogando muita bola. E pior, essa paternidade também se transformou numa paternidade em Recife. Dos últimos 8 confrontos na capital pernambucana, o Fortaleza saiu vencedor de 5. E aí, beleza, entra na era Vojvoda. O Vojvoda não sabia o que era perder para o Sport ali. 5 vitórias e 3 empates jogando em Recife. E aí, a primeira vitória do Fortaleza jogando em Recife foi no ano passado, sobre a grande gestão do Yuri Romão. A gente fala isso aí num outro vídeo, tá? O que importa é que hoje tem Fortaleza Esporte, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A, às 4 horas da tarde, tá? Vai ser televisionado somente pelo Premier e canais fechados ali. Então, realmente é complicado, cara, de você projetar alguma vitória, alguma reação do esporte. Incrível que o Sport só tem 2 vitórias no campeonato, uma fora de casa contra o Grêmio e uma em casa contra o Corinthians. Quem diria, né? Nesse meio tempo, o Sport enfrentou o Vitória, enfrentou o Juventude, enfrentou o Mirassol, que está jogando muita bola, enfrentou o Bragantino. Poderia ter tido resultados melhores, né? Mas enfim, o Sport inclusive ainda nem pegou o Flamengo, tá, irmão? Anota isso aí. Mas beleza. Cara, é o seguinte, Fortaleza vem instável, né? Trocou de treinador recentemente, saiu o Vojvoda, entrou o Paiva, não conseguiu dar jeito, saiu e agora tá outro treinador que agora vai me falhar o nome dele, mas enfim, vocês já estão ligados quem que eu tô querendo falar, né? E é o seguinte, o cara venceu em casa contra o Vitória, jogando bem, inclusive, 2-0, depois vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, vocês já sabem, tromba, perdeu de 4-1 lá e agora enfrenta a equipe do Sport, né, o lanterna da competição no Castelão. Por parte do Sport, o Sport vem de uma vitória diante da equipe do Corinthians, arrancou um milagre ali diante da equipe do Bragantino, né, jogando lá no interior de São Paulo, 1-1, conseguiu um empate de maneira, entre aspas, bem heróica, depois volta a Recife, consegue vencer e de certa forma até convencer em alguns momentos ali sobre a equipe do Corinthians, que beleza, não tinha o Depay, não tinha alguns dos titulares, né, como por exemplo o Guinegão, que vem fazendo muitos gols. Enfim, o Sport consegue essa vitória e vai para Fortaleza embalado. Por que eu falo embalado? Estamos a 4 pontos do Fortaleza, com 2 jogos a menos. Beleza que esses jogos são contra o Atlético Mineiro, que não vem jogando bola nenhuma. É bom abrir o olho, porque esse jogo contra o Atlético Mineiro é acessível. Não estou falando que vai ganhar, mas é acessível. Já o outro em atraso, meu irmão, aí é tromba, é contra o Flamengo, tá? Então vamos lá, vamos passar aqui um pouquinho da tabela, tá? Do Campeonato Brasileiro da Série A. Antes da gente prosseguir, like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no Esporte Clube do Recife e dá aquela moral aí pra gente também, tá? Rapaziada, é o seguinte, o Sport tá em 20º, com 14 pontos conquistados, 2 vitórias somente no campeonato, 8 derrotas, tá? Ou são 12 derrotas? São 8 empates e 12 derrotas, tá, irmão? Já o Fortaleza, que tem 23 jogos, né? Tem, na verdade, um jogo a mais do que o Sport somente. Tem 4 vitórias na competição, 6 empates e 13 derrotas. Então, Fortaleza tem uma derrota a mais, 2 empates a mais e 2 vitórias a mais do que o Sport ali. Então, tá aí. São times muito equilibrados, né? O Fortaleza conseguiu vencer 2 partidas a mais, entretanto perdeu a mais também do que o Sport, enfim. Ambos têm um saldo de gols, né? Muito parecido ali, de menos 15 para o Fortaleza e menos 18 para a equipe do Sport. São times que costumam fazer poucos gols, tanto que o Fortaleza só fez 26 gols na competição. Deixa eu ver aqui, saldo de gols, o Fortaleza só fez
Só fez 23, tá? E o Sport só fez 16. Então, os times não costumam fazer muitos gols, mas costumam levar muitos gols. Então, para quem gosta aí de uma aposta, um ambas marca nessa situação, pode ser interessante porque as defesas são muito frágeis, tanto a do Fortaleza quanto a do Sport. Fortaleza é favorito para o jogo de hoje. Fortaleza que vem pressionado, precisando vencer, precisando manter esse tabu aí de 45 anos. E o Sport que conta aí também com a sua leve esboço de reação aí no campeonato, que vem de um empate e uma vitória diante da equipe do Corinthians, tá? Depois teremos outros jogos também, a gente vai passar rapidamente aqui, Vasco e Cruzeiro, tá? Hoje ainda às 6h30, Juventude Internacional, vamos torcer para o Internacional vencer esse jogo, independente do que aconteça, precisamos torcer para o Inter, ainda mais se o Sport vencer. Irmão, se o Sport vencer, é secar todo mundo ali de baixo. O Juventude que vai enfrentar o Internacional, podemos até pensar em secar o Santos que vai enfrentar o Bragantino, tá? O Ceará, que ainda não tá nessa briga, mas pode se tornar um possível concorrente. Um Vitória que vai jogar fora de casa contra o Grêmio. Então, temos que secar essa galera ali de baixo, né? O Atlético Mineiro que vai pegar o Mirassol, enfim. Temos que secar, principalmente se o Sport vencer. Nicolas, o que acontece se o Sport vencer? Escapou da zona? Não. Longe disso. O Sport vai começar a incomodar. Vai começar a competir. Até então, haviam, entre aspas, tá? 19 times no Campeonato Brasileiro. O Sport era um extra. Era um a mais. Era um doador de pontos. Caso o Sport vença o Fortaleza, entra na competição. Entra a ser aquele time chato que na Ilha do Retiro pode arrancar um resultado, como foi contra o Corinthians, como foi contra o Bragantino, que ao apagar das luzes colhe um ponto, contra o Vitória. Então, assim, o Sport começa a competir. Não estou falando que o Sport vai sair da zona de rebaixamento. Inclusive, eu até projeto o Sport vencendo do Fortaleza e do Fluminense. Foi essa projeção que eu fiz até lá na live do Luiz Heitor, que o Sport venceria o Corinthians, o Fortaleza e depois o Fluminense. E aí depois, irmão, beleza, eu acho que até perde mais alguns jogos ali importantes, mas acho que esses três o Sport tem totais condições de vencer. Inclusive o Fluminense trocou de treinador recentemente, mas isso é um papo para outro vídeo. Então, assim, pro Sport, irmão, perder pro Fortaleza hoje já assinala a queda na lanterna. Não tô falando que não vai cair, tá? Mas para mim, se perde do Fortaleza hoje, lanterna isolada, e aí é correr para não fazer a pior campanha ali do Sport. Acho que dificilmente a gente consegue chegar na pior campanha do Sport, porque é muito ponto, tá, irmão, ainda. Já pro Fortaleza, vencer do Sport significa entrar novamente ali no patamar um pouco acima dentro do Z4, que seria o Juventude e o Vitória, né? O Fortaleza chega a 21. E caso em derrota para o Sport, irmão, aí esquece, o Fortaleza vai brigar seríssimo para não ser o lanterna da competição, tá bom? Vamos lá. O jogo hoje, né, às 4 horas da tarde, tá lá no Fortaleza. Vocês vão poder acompanhar aí no Premier, o jogo lá no Castelão, jogo dificílimo, em que o Fortaleza vai com força máxima. Vai com Elton Leite, goleiro, Kusevich e Gaston Ávila na zaga, Mancuso e Bruno Pacheco nas laterais, Lucas Sacha, Crispim e Matheus Pereira, bom meio de campo, inclusive, do Fortaleza, né? Tem um certo físico ali. O Lucas Sacha consegue fazer muito bem essa marcação. O Matheus Pereira, que estava jogando um pouco adiantado, recua um pouco quando o Crispim consegue entrar nesse time titular. O Pikachu, nosso pai Pikachu, Lucero e Breno Lopes, tá bom? Esse é o time do Fortaleza. Gente, o Moisés aparentemente vai começar no banco. Vai para o jogo, mas vai começar no banco. E aí a gente vai ter que se ligar, porque o Moisés broca todo jogo contra nós. É inacreditável, mano. É inacreditável como o Moisés consegue brocar todo jogo contra a gente, tá? Já o Sport vai um pouco, tá? Isso não é desculpa para perder o jogo de hoje, por mais que o Fortaleza seja favorito, um pouco desfalcado, porque o Zé Lucas
tá suspenso, tá bom? Então, Gabriel no gol, baita do goleiro, gosto demais do Gabriel. Rafael Thierry e Ramon Menezes na zaga, né? Luan Cândido e Aderlan nas laterais. Lembrando que isso aqui é uma possível escalação do Sport que o GE traz pra gente. Rivera, Pedro Augusto e Lucas Lima pelo meio de campo. Mateuzinho, Derek Lacerda e Léo Pereira à frente, tá? Quero muito, galera, que o Barleta, inclusive, volte a jogar muita bola, tá? Acho que o Léo Pereira, o que ele tem de velocidade e falta de QI, então, assim, acho que o Barleta voltando em algum momento para o campeonato, ainda dá tempo disso acontecer, até porque faltam 12, 13 jogos ali para o Sport, 14 jogos, na verdade, ali para o Sport, pelo menos. Possa ser que o Barleta ainda seja uma peça fundamental no Sport nesse campeonato, tá? Então, assim, torço muito para que isso aconteça, inclusive. Gosto desse time aí, talvez eu não entraria com Pedro Augusto e sim com o Lucas Cal, por mais que eu tenha 2 primeiros volantes na frente, acho que o Lucas Cal consegue ser mais combativo, consegue ser mais ofensivo quando precisa, tem uma estatura maior, pode ir para a área para cabecear a bola para o gol. Era titular lá no time da Arábia, tá? E quando precisa fazer aquela jogada dos 2 primeiros volantes ali, ou pelo menos os 2 volantes voltarem para marcar, o Rivera consegue alternar muito bem com o Lucas Cal, já que ambos são muito altos, né? Podem ajudar numa bola ali cruzada também na grande área, tá? Quem tá pendurado é Kaique França, Ramon Menezes, Matheus Alexandre e Kevson, junto com Rivera e Barleta, tá? Quem tá fora do jogo de hoje, Zé Lucas, que vinha sendo titular, Sérgio Oliveira e Hereda, tá bom, rapaziada? Então, essas são as prováveis escalações. Nicolas, o Sport tem condições de vencer o Fortaleza lá? Claro. Bola jogada, o Fortaleza não joga nada. Não joga nada. Quem assiste os jogos do Sport vê que o Sport tem alguma coisa ali que ainda se pode extrair de positivo. O Fortaleza faz 8 jogos ruins para fazer um bom. Então, assim, o Fortaleza dá espaços. E o estilo de jogo do Fortaleza, em querendo ou não, agressivar logo nos 15 primeiros minutos, vai estar jogando em casa, vai precisar do resultado, vai ter a torcida apoiando ali, pode favorecer o Sport, quem sabe, numa saída de contra-ataque ali, com os pontas muito rápidos, né? O centroavante, que não é bem um centroavante, mas que virou um centroavante, que é o Derek Lacerda, também tem a sua velocidade. E aí, beleza, você perde velocidade no meio de campo, né? Com o Lucas Lima, com o Rivera, com o Pedro Augusto, você deixa o meio de campo um pouco mais engessado, por mais que tenha uma certa qualidade ali na saída de bola, mas o meio de campo fica um pouco engessado. Então, assim, o estilo de jogo do Fortaleza pode favorecer o Sport em algum momento, mas não pode brincar, tem que chegar e matar o jogo. Os caras vão querer ganhar esse jogo a qualquer custo, tá? Então é isso, rapaziada. Nos vemos no pós-jogo, tá? Espero que realmente o Sport faça um jogo competitivo. Não aguento mais ver o Sport nessa situação. Acho que se o Sport vence o jogo de hoje, consegue dar minimamente um ânimo para o seu torcedor. É ilha lotada contra o Fluminense no próximo final de semana, se vence hoje. Pode dar aquele gás. Pô, imagina, vence hoje e vence contra o Fluminense. O Sport começa a engrenar ali na competição, né? Podendo chegar até a 23 pontos. Enfim, não vou criar ilusão, tá, para você. Mas eu hoje vou torcer por uma vitória. Só resta torcer. Cair, já caímos mesmo. Vamos torcer ali para que alguma coisa de magnífica aconteça. Porque é isso que resta, irmão. É isso que resta, tá? Palpites para o jogo de hoje. Acho que, logicamente falando, 1-1 é o palpite para o jogo de hoje. Mas, emocionalmente falando, se eu fosse falar com a voz da emoção, de torcedor, 1-0 para o Sport, gol de Lucas Lima, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, voltamos no pós-jogo, até mais e fui!